Clubes europeus fazem proposta por William Gomes, mas já vamos comentar aí sobre isso, vamos falar também sobre o clássico contra o Corinthians em Brasília. Tem notícia aí, notícia boa pra gente comentar sobre esse majestoso. Vamos falar também sobre o Galopo, rapaz, fazendo post aí enigmático, mandando em direta, ele que tá fora do jogo de hoje contra o Botafogo. Vamos comentar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo, certo, meu parceiro? E é hoje, chegou o dia da decisão, o primeiro jogo aí, né, da decisão aí contra o Botafogo. Hoje é dia de Libertadores da América, São Paulo e Botafogo, Botafogo e São Paulo, certo, rapaziada? Seguinte, ó, ontem o São Paulo desembarcou aí no Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo hoje, e olha só, Muricy Ramalho, que não costuma viajar com a delegação para os jogos, foi até o Rio de Janeiro com a equipe para o jogo desta quarta-feira contra o Botafogo. Exatamente, o Muricy Ramalho que viaja só um jogo aqui, outro ali, para vocês terem ideia. Os últimos jogos que ele viajou foi na Supercopa contra o Palmeiras, que a gente foi campeão, né, lá no fevereiro, eu acho, né? Acho que foi em fevereiro, a final. E antes do jogo contra o Palmeiras, a última viagem ele tinha sido contra o Flamengo por Rio de Janeiro na Copa do Brasil. Ele só viaja em jogos específicos aí do São Paulo, porque ele não tem saúde para poder viajar todos os jogos da delegação, né? E como ele não tem saúde, não tem que mesmo. Mas sempre quando é jogos especiais, decisões, grandes jogos, ele vai, como foi também pro Rio de Janeiro. Então, nosso querido Muricy Ramalho vai estar no estádio hoje, no Newton Santos, para acompanhar essa decisão aí contra o time do Botafogo, primeiro jogo dessa decisão, tá bom? E rapaziada, se contra o Atlético Mineiro, a gente comentou aqui que desde 2020 São Paulo não venceu o Galo, e infelizmente continuamos sem vencer, né? Não conseguimos bater eles na Copa do Brasil. Isso vale também para o Botafogo. Olha aí, o retrospecto recente do Botafogo contra o São Paulo é muito favorável para os cariocas. O alvinegro não perde para o São Paulo há praticamente 4 anos, tá? Olha que tem quase 4 anos que o São Paulo não ganha do time do Botafogo. A última vitória do São Paulo foi em dezembro de 2020 pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o São Paulo de Fernando Diniz goleou o Botafogo por 4-0, tá? Para vocês lembram desse jogo? Foi um daqueles jogos lá que foi aquela arrancada que a gente teve até abrir 7 pontos no Brasileirão. Foi nessa arrancada aí que foi a última vitória do São Paulo contra o Botafogo, né? E o que acontece? Ó, de lá pra cá foram 6 jogos, tá? Desde a última vitória do São Paulo. 6 jogos com 4 vitórias do Botafogo e 2 empates. O São Paulo não venceu o Botafogo, não era SAF. Desde que o Botafogo virou SAF, o São Paulo não conseguiu vencer eles aí, né? É uma situação bem parecida com o que acontece com o Atlético Mineiro, que o São Paulo também não vence desde 2020. Aí, é um negócio impressionante, né, cara? No Brasileirão de 2020, a gente venceu por 4-0. No segundo turno, que foi em 2021 o segundo turno, porque como todo mundo teve a pandemia, e o Campeonato Brasileiro de 2020 acabou em 2021, né? E no Brasileiro de 2020, que acabou em 2021, no segundo turno o Botafogo venceu o São Paulo por 1-0 aí, e no Brasileirão de 21, né? Eles não estavam porque eles foram rebaixados. Aí o Botafogo sobe para a Série A em 2022 e a gente perde o primeiro jogo lá no Newton Santos por 1-0, tá? No primeiro turno. No segundo turno, no Morumbi, né? Que era Morumbi, ainda o São Paulo perde por 1-0 aí para o time do Botafogo. 2023, tá? Lá no Newton Santos, foi até a primeira rodada de abertura do Brasileirão, o São Paulo perde por 2-1 para o Botafogo, e no segundo turno do ano passado foi 0-0. Tá? E esse ano eles já se enfrentaram, né, cara? Foi 2-2 aí pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Foi um baita de um jogo aí. São Paulo tomou a virada no primeiro tempo ainda, empatou no segundo tempo e teve chance, empilhou chance de fazer o terceiro gol, também o quarto, mas acabamos pecando aí, tá? Então, desde a última vitória em 2020, tá? Foram 4 vitórias do Botafogo e 2 empates. Vou falar a mesma coisa, tá? Vou falar a mesma coisa que eu falei contra o Galo. Contra o Galo acabou que não funcionou. Acabou que não funcionou. Uma hora vai voltar a vencer o Botafogo.
tá? Eu acredito muito, acredito não, isso é um negócio óbvio, uma hora o São Paulo vai voltar a vencer o Botafogo, né? A gente vai ficar sem ganhar deles pra sempre. Contra o Galo também é a mesma coisa, uma hora a gente vai voltar a vencer eles aí, só que eu esperava que a gente fosse vencer o Galo na Copa do Brasil. E esperamos que agora, dessa vez, São Paulo volte a vencer o Botafogo e esperamos que nesse confronto aí pela Libertadores. Não necessariamente hoje, óbvio que a gente torce pro time ganhar, pô. Óbvio, sempre torcendo pra ganhar, mas não precisa ser hoje. Se o Paulo for lá, traz o empate, tá ótimo, a gente decide na nossa casa na semana que vem, né? Mas tomara que o São Paulo consiga vencer o Botafogo aí, meu irmão, porque a gente não venceu os caras desde que os caras viram SAF. Quase 4 anos sem ganhar do Botafogo, cara. É uma doideira, né? 6 jogos aí, com 4 derrotas, 2 empates. Tem que voltar a vencer e temos uma boa oportunidade aí de vencer eles pela Libertadores, tá bom, rapaziada? Bom, olha aí, Caleri tem apenas 3 gols nos últimos 10 jogos. Caleri é o vice-artilheiro do São Paulo na temporada, mas tem sofrido com o incômodo de seca de gols, tá? Nesses últimos 10 jogos ele marcou só 3 gols, que foram contra o Goiás, contra o Flamengo e o Nacional, tá? Os outros 7 jogos aí ele não balançou as redes. Mas é aquele negócio, cara, a bola não chega pro cara, velho. A bola não chega pro cara. A gente jogou contra o... Tu pega, por exemplo, o jogo contra o Atlético Mineiro, os 2 jogos, ele não teve nenhuma chance de gol, cara. Nenhuma chance ele teve de gol. Impressionante. Não chega uma bola pra ele e acho que tem muito também a ver aí com o esquema tático do Zubeldia, né? Esse 4-2-4 aí que já saturou, tá na hora de mudar, tá bem claro, ainda mais do jogo que a gente viu contra... Não só o jogo contra o Cruzeiro, que a gente jogou com 3 zagueiros, mas também os confrontos contra o Galo. Não funcionou. Tá na hora de mudar esse esquema aí. E acho que isso é um dos motivos aí que faz a bola não chegar pro nosso centroavante. O nosso centroavante não ter chance de fazer gol é um sinal, um ponto muito negativo e muito preocupante. Não é normal o nosso centroavante não ter oportunidade de gol, cara. Entendeu? E tem 10 jogos, ele fez 3 gols só. Tá vendo uma seca aí. E a bola não chega no cara, velho. Negocinho de maluco. A gente fala, pô, o Caleri tá mal jogando mal pra cacete. Ele não tá jogando mal, rapaz. Ele é centroavante. O Caleri é o cara do último toque. Centroavante, mano. Cruzamento na área, ele pum, de cabeça faz gol. Manda na área, ele finaliza e faz o gol. Entendeu? Cara, ele é centroavante. Se a bola não chegar pro cara, irmão, ele vai correr igual um maluco, pô, tromba com um zagueiro, e o cara não tem uma chance de fazer gol. É. Bom, vamos avançando agora e vamos comentar aí sobre o William Gomes, alguns bastidores aqui, porque como todo mundo já sabe, ele vai ser titular hoje contra o Botafogo, né? Informação aí do Trivela, olha só. Processo até a titularidade com o Zubeldia. O protagonismo vem após o William Gomes cumprir um longo processo até receber suas primeiras oportunidades com o Zubeldia. Inicialmente, o técnico entendia que era preciso observar mais os garotos, tanto o William Gomes quanto o Henrique Carmo, no dia a dia de treinos, antes de dar oportunidades aos garotos. Pouco a pouco, o jovem mostrou que tinha condições de receber minutos. Nas atividades, no CT da Barra Funda, ele mostrou muito do que se vê em campo. O bom poder de finalização, velocidade e a inteligência para poder cumprir as funções esperadas do técnico. Agora, o Trivela aqui, né, a matéria do Eduardo De Conto no Trivela, ele traz aqui um bastidor que eu achei espetacular. Mesmo com apenas 18 anos, o William Gomes já deu uma grande amostra de maturidade nos bastidores do clube. Desde o gol contra o Vitória, chovem pedidos de entrevistas para o atacante. O jovem, porém, teve uma conversa com a equipe de assessoria de imprensa do São Paulo. Ele próprio pediu para segurar as entrevistas nesse momento. O Willian entende que seu foco deve ficar apenas no dia a dia de trabalho e jogos do São Paulo. Qualquer outra atividade pode atrapalhar a sua afirmação no elenco. Pô, espetacular isso aqui, cara. Espetacular. Tá a informação que o Eduardo De Conto trouxe aí, matéria dele no Trivela, né, de que desde o gol que ele fez contra o Vitória, aquele golaço espetacular, né, desde lá que ele tá despontando, cada vez ganhando mais espaço, aí no São Paulo, desde aquele jogo contra o Vitória. E de lá pra cá ele vem recebendo aí, irmão, uma chuva de pedidos aí pra dar entrevista, que é normal, natural, isso acontece com todos os jogadores. E ainda bem, deixa ele no canto dele, trabalhando, buscando se afirmar aí no São Paulo, é jovem ainda, isso acontece muito, cara, já vi muita São Paulo reclamando disso aí nos últimos anos. Sempre quando o São Paulo ganhava um clássico, ganhava um jogo importante ali, ou passava de fase da competição, sempre o jogador que era o destaque do momento, já ia dar entrevista.
né? Não, tem que ter entrevista, depois que tu é campeão, vai ter entrevista. Tu é eliminado, perdeu, vai lá, dá entrevista. Pô, eu fico puto quando tem jogador que nem joga. Ele entra no jogo, fez um gol, já tá dando entrevista em qualquer lugar. Um negócio impressionante, maluco isso. E legal que, pô, ele tá se destacando, todo mundo aí prestando atenção, porque ele tá chamando muita atenção nos últimos jogos, e mesmo assim, ele mesmo recusou essa entrevista aí, porque sabe que não entra, né, cara? Sabe que não entra, é o momento mais importante da temporada aí, e tanto ele quanto os jogadores tem que estar 100% focado no jogo contra o Botafogo, né? Entrevista, deixa pra entrevista no final do ano, quando for campeão, ou se perder o jogo também, vai entrevista, mas agora tem que estar concentrado aí no jogo e muito bacana. Você vê as entrevistas que ele dá depois dos jogos, né? Acho que foi depois, contra o Vitória que ele fez aquele gol, você vê a entrevista que ele dá, que ele fala que não mexe com rede social, ele fala que o nome dele no Twitter é silenciado, né? Pra ele não ouvir a opinião dos torcedores sobre ele. Ele até fala que, pô, tem muito elogio, mas basta uma crítica ali que já mexe com a cabeça do jogador, então ele prefere não mexer, ele se blinda disso, pô. Ele parece, né, além depois ele tem uma assessoria, né, parece ter uma família aí que cuida muito bem dessa parte dele, da fama, né, tem a parte no campo ali, né, que é com ele, que joga, mas também tem o extracampo, que é a parte da fama, todo mundo tá em cima, quer entrevista, rede social, muitos jogadores se deslumbram, né, e você vê ele falando, né, pra quem não viu a entrevista dele depois do jogo contra o Vitória, que ele parece ser muito concentrado no que ele quer, né, muito focado, e isso é espetacular, isso é muito bom. Inclusive, né, dando um exemplo contrário, infelizmente, o Arnaldo Ribeiro trouxe informação um tempo atrás de que o Caio, né, o Caio Albinha, que é da base, despontou com o Rogério Ceni, fez o gol na Sul-Americana, acabou que se perdeu um pouco, deslumbrou, foi informação do Arnaldo, por isso que ele se perdeu, não consegue mais jogar, nem na base ele é destaque mais, né? Dando para vocês um contraponto, como é importante se concentrar no futebol, irmão, jogar, esquece o resto para depois, né? Bom, vamos avançando agora, rapaziada, e o negócio é o seguinte, olha só, informação da ESPN. Clássico entre São Paulo e Corinthians em Brasília terá torcida única. Olha aí, rapaziada. Pelo clássico não acontecer no estado de São Paulo, levantou-se a possibilidade do duelo ser disputado com torcida dividida. Algo que é proibido em São Paulo, como todo mundo já sabe. Porém, essa possibilidade já está descartada. De acordo com a apuração da ESPN, o clássico terá torcida única por uma questão de reciprocidade, já que o confronto no primeiro turno, disputado na Neoquímica Arena, foi jogado apenas com torcedores corintianos nas arquibancadas. Por conta disso, sequer se cogitou a possibilidade de abrir ingressos para a torcida do Corinthians para o jogo do dia 29 de setembro, tá? Então, era uma questão aí que estava em pauta, né? Já tinha comentado com vocês, estamos comentando sobre isso durante toda a semana aí, porque o Forra Família trouxe informação de que a concessionária do Mané Garrincha estava querendo levar a torcida do Corinthians, porque é óbvio, né? Levando a torcida do Corinthians tem chance do estádio tá cheio totalmente aí, né? Porque vai ter torcida visitante e a mandante também, que vai ser a do São Paulo, e consequentemente mais grana, né? Tanto pro São Paulo, que é o mandante, tanto para a Arena BRB, né? Que é o Mané Garrincha aí, né? Que é quem toma conta aí do estádio. Enfim, cara, sou a favor de ter as duas torcidas, porém tem que ter as duas torcidas para todo mundo. Vai jogar em Itaquera, tem que ter duas torcidas. Vai jogar no Allianz Parque, tem que ter as duas torcidas. Como no primeiro turno só teve torcida do Corinthians lá em Itaquera, agora na volta, no segundo turno, mesmo sendo em Brasília, tem que ser só a torcida do São Paulo, entendeu? Eu sou a favor de ser igual para todos, entendeu? Se for para ter as duas torcidas, tem que ter em todos os jogos, né? Na casa deles e também na nossa casa. Aí também fica ruim pra gente, a gente vai jogar com os caras fora, não tem torcida do São Paulo. Aí a gente vende o manto e tem que ter torcida deles, aí realmente fica bem complicado aí, né, cara? Aí não é assim que a banda toca, não. Vamos avançando agora, rapaziada, e vamos falar aí sobre o Galopo, tá? Tá aí, ó. Segundo o Globoesporte.com, o meia Juliano Galopo acabou sendo cortado dos relacionados do São Paulo para o jogo contra o Botafogo nesta quarta-feira, tá? Então, segundo o GE, ele não foi relacionado, ele nem viajou com a equipe aí. O Alexandre Ribeiro também trouxe a lista de relacionados do São Paulo para esse jogo e ele não tá. E ele não tá porque, Gabriel, se machucou, tá com dor? Não, ele tá fora por opção técnica. O Zubeldia não quis colocar aí e evidentemente ele deve ter algum motivo específico para nem levar o Galo pro banco, né? Ele deve ter algum motivo aí para isso. O que acontece? Depois, né, que o São Paulo viajou para o Rio de Janeiro, ele fez um post no Instagram dele dizendo o seguinte, abre aspas:
Quando o desejo acabar, quando seria preferível jogar a toalha? Quando o desgaste é imenso, a recompensa é ausente. E é aí que continuamos, porque é aí que nós testamos, crescemos e nos renovamos. Fecha aspas para uma mensagem do Gallup. Na verdade ele fez um post bem grande aí, né? Não vou ler tudo aqui para vocês, porque senão fica cansativo, fica chato. Mas esse aí foi um pedaço do trecho do texto que ele escreveu no Instagram dele. Quando o desejo acabar, quando seria preferível jogar a toalha. Quando o desgaste é imenso, a recompensa é ausente. E aí que continuamos, porque é aí que nos testamos. Crescemos e nos renovamos. Não sei se é uma indireta aí porque ele não foi relacionado, cara. Enfim, é muito estranha essa situação aí do Gallup. Ele soltou esse texto, essa mensagem aí no Instagram. Não sei se é um desabafo, né? Uma indiretinha aí, uma insatisfação por não estar jogando, mas ele fez esse post aí após não ser relacionado. Cara, é complicado, né? Não sei como é que é o treino deles. Imagino que não deve ser bom, para ele não nem ir pro banco, imagino que ele não deve estar treinando bem. E quando ele teve a oportunidade, ele estava jogando muito mal, cara. Muito mal. As últimas atuações dele foram péssimas, horríveis. E aquele negócio, o cara entra em campo, não joga bem, joga mal, ele vai perdendo cada vez mais espaço. E é o que está acontecendo aí com o Gallup. Lembrando que ele já teve a oportunidade de sair aí no meio do ano com proposta do Boca, do Rosário. Acabou que não deu negócio e ele ficou no São Paulo. Talvez o melhor era ele ter saído, né, um dos dois times aí, já que, pelo menos por enquanto, ele está fora dos planos, porque nem pro banco o cara vai. Informação aí do Alexander Vieira, rapaziada. O Ajax, Roma e Porto e outros times buscaram informações sobre o William Gomes e fizeram propostas recentemente. Mas o São Paulo recusou as propostas. Ele tem contrato até 2028 e uma multa rescisória de aproximadamente 735 milhões de reais. O clube está seguro e só venderá por cifras muito altas. Informação do Alexander Vieira, tá? Então, Ajax, Roma, Porto e outros times aí fizeram sondagens e também já teve propostas oficiais aí, né, para contratar o William Gomes, e o São Paulo recusou todas aí. E vou repetir o que eu já falei para vocês, que a gente também já cansou de comentar aqui. Ele, quando estava no Sub-20, aí no Sub-17, ele já tinha propostas para deixar o São Paulo, tá? Ele sempre foi um jogador muito talentoso, que sempre teve muita expectativa nele. E como sempre a gente, no geral, teve um olhar especial para ele desde a base, os clubes europeus estão vendo ele, se destacou muito no Sub-17, e já teve proposta para ir embora do São Paulo ainda no Sub-17. Né? E ainda mais agora que ele tá fazendo golaço contra o Vitória, engoliu o jogo contra o Cruzeiro, ganhando cada vez mais espaço, chamando a atenção de todo mundo. Evidentemente que vai cada vez mais vir clube aí fazendo sondagem e proposta, mas o São Paulo está muito bem resguardado com uma multa aí gigantesca, né, de mais de 700 milhões de reais e com contrato até 2028. Certo, meu parceiro? É isso, se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores!